Muito bem, pessoal, 9 horas em ponto aqui na Gerais FM. Bom dia a você que está acompanhando nossa programação. Seja bem-vindo, bem-vinda a partir de agora ao vivo, tanto via rádio quanto via internet também lá no Facebook da Gerais FM. Tenho o prazer de receber aqui ao vivo os jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel, também a diretora da Casa da Cultura aqui de Coromandel, Francinete Calisto, e também o assistente administrativo Eduardo Mariano. Primeiramente, bom dia para vocês, bom dia Álvaro, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Priscila. Bom dia, Francinete. É um prazer enorme recebê-la aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM. Bom dia também ao Eduardo Mariano, que nos prestigia com a sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, sobre a Casa da Cultura e os projetos para esse ano aí do centenário de Coromandel, né? Com certeza. Um ano muito especial para todos. E, Francinete, um ano também muito especial para a Gerais FM, porque, assim como Coromandel está completando 100 anos aí de emancipação política, a Gerais FM também, neste ano, vai completar 30 anos de existência. Então, nós já fazemos parte aí de 30 anos da história da cidade, e isso também nos deixa muito felizes. E essa coincidência de números redondos, assim, comemorados conjuntamente. Bem, eu gostaria de conversar com você inicialmente sobre o projeto mais imediato que está colocado aí, que é o Festival Canta Goiá, né? Isso. Festival realizado Sim. todo ano aqui em Coromandel. Sim. Já é uma tradição, terra do Goiá, receber artistas de fora, né? Isso. Que se apresentam interpretando músicas do Goiá. Fala um pouquinho sobre esse festival, como um todo, a importância dele para Coromandel e toda a região. Isso. Álvaro, já que você falou de coincidência de números, eu vou te começar contando uma coincidência muito importante para nós, que pouquíssimos coromandelenses sabem. Nós estamos fazendo, então, 7 de setembro de 2023, 100 anos de emancipação. Mas, na realidade, em 1823, coincidentemente, o fazendeiro Domingos Lacerda, mais a sua esposa, Ana, doaram as terras que hoje são Coromandel. Então, ele doou para Santana, né, por causa da esposa, Ana, e começaram a construir aqueles 6 casinhas só que existiam aqui, e essas pessoas, então, de esforços próprios mesmo, foram levantando a nossa Igreja Matriz de Santana. E tudo começou ali em torno ali do córrego Coromandel, ali embaixo, né? Então, Coromandel tem até certidão de nascimento, que é a escritura lavrada em cartório da doação em 1823. Quer dizer que nós temos 100 anos de emancipação política, mas já temos aí 200 anos de história, né? 200 anos de história, isso. Porque tudo começou lá com a doação, com a doação do terreno. Isso. Dessas terras. E poucas pessoas sabem, né, do Domingos Pereira Lacerda, que é o grande, vamos dizer, incentivador. Isso, benemérito aí, né, que deu início, deu o pontapé inicial para que Coromandel seja hoje essa cidade importante. Isso. Bem, vamos falar então sobre Canta Goiá? Vamos, e eu vou passar a palavra para o nosso maestro, Eduardo Mariano, que, assim, por vários e vários anos, é vamos dizer, o produtor do Festival Canta Goiá. Então, ele fala muito mais propriedade do que eu. Eduardo, e aí, quais são as novidades do Canta Goiá esse ano? Estamos organizando o festival para dia 11 de fevereiro, né? Já procuramos sempre fazer esse festival próximo ao nascimento do Goiá, né? Algumas vezes a gente janeiro, fazia em janeiro. Mas para trabalhar melhor e poder organizar tudo, nós decidimos fazer em fevereiro, né? E então está agora nesse período que é até o dia 23 de inscrição. Então quem quiser participar do festival, interpretar, é um festival de interpretação das músicas do compositor daqui de Coromandel, esse filho ilustre, né, de Coromandel. E aí então, quem quiser participar pode procurar a gente, lá na Casa da Cultura, pelo telefone, também está no site da Prefeitura, para fazer inscrição. Nós já temos aí uma quantidade considerável boa de inscrições, e sempre o festival é uma homenagem grande que nós prestamos ao Goiá, né? E de todas as versões eu participei desde a criação do modelo do festival em si, quando a gente começou, e dessas versões eu participei são 12, agora é a 12ª, eu participei de 10. E de uma delas eu fui jurado, né? Então, assim, de quase todas eu participei efetivamente da organização.
E realmente, assim, é um evento que traz pessoas. O ano passado nós fomos até surpreendidos, vieram pessoas do estado de São Paulo participar conosco, pessoas de longe. E foi assim, Goiânia. isso, de Goiânia. E assim, até uma outra forma de interpretar Goiás, né? E então foi muito bom, foi uma experiência boa. E pudemos contar com a questão que foi a transmissão ao vivo, através de uma live. No ano passado nós fizemos, todo o festival foi transmitido. Então, essa questão nós vamos manter esse ano. Então, será assim um festival que a gente está com esperança de ser um grande evento em homenagem ao Goiás. Um festival que começou basicamente aqui em Coromandel, em torno de Coromandel, e que está se tornando uma referência até nacional, então. Exatamente. Tem gente de longe participando. Esse ano já temos inscrições de Goiânia, pessoal de São Paulo, alguns também pediram para participar. Acaba que vai tendo um relevo grande. O que impede muitas das vezes o musicista vir é os custos para estar viajando e tudo, né? Mas assim, a gente está alcançando pessoas até de outras regiões mais distantes. Quais são os critérios que vocês usam para escolher esses 15 candidatos que vão se apresentar? Olha, Priscila, o critério a gente passa para que pelo menos 3 jurados observem ali os melhores intérpretes. Nessa fase a gente até não exige muito que as pessoas que vão participar ali escolham. A canção pode até estar repetida, mas no dia do festival a gente não quer que tenha canções várias vezes a mesma interpretação de uma música do Goiás. Como tem uma obra vasta, a gente incentiva que a pessoa garimpe, pesquise ali e veja outras canções para que possam ser apresentadas. Então, os jurados dessa pré-seleção, que é essa fase que a gente colocou, e para que não seja muito extenso, infelizmente é um festival feito à noite, não tem muito tempo para a gente conseguir fazer muita coisa, então nós colocamos para que fossem interpretadas 15 canções. E aí os jurados vão escolher os melhores intérpretes. Ali os 15 melhores intérpretes, nós procuramos também facilitar que enviasse um áudio ou um vídeo do celular para ficar melhor. Então, assim, a pré-seleção é essa. 3 jurados escolhem os 15 melhores intérpretes. E aí, se houver alguma canção que foi escrita repetidamente, essa pessoa é convidada a escolher uma outra canção. Que pode coincidir, né? Isso, pode. Né? Por exemplo, a música Aurora do Mundo, muitos... Ela tem uma tocada, melodia muito né? interessante. Aí muitos se inscrevem com ela. Depois, então, quer dizer, quem primeiro se inscreveu e se está selecionado entre os 15, fica com direito e os demais candidatos podem escolher outra canção e vir a participar. O Eduardo, e você veio de uma família de músicos? De onde vem essa vocação musical sua? Olha, assim, eu cresci ali com meu pai, vendo eles assim. Meu pai afinava violão, mas não tocava. E fui vendo. Mas assim, a tradição de música da família acabava que tinha. Na igreja, participando, cantando. E aí eu comecei criança ali, acompanhando. Depois comprei um violãozinho com uns 15 anos. E coincidentemente a minha irmã aprendeu a tocar violão primeiro que eu. Ela canta bem, canta na igreja, canta em alguns lugares. E depois aqui, quando eu tinha que trabalhar ali, eu fui estudar música um pouquinho mais velho. Comecei aos 18 anos. Já com a formação da banda de música daqui de Coromandel. E aí foi da onde eu fui me desenvolvendo na área musical, até hoje que fiz alguns cursos de formação e trabalho com bandas de música aqui em Coromandel e Vazante, né? E trabalhamos com projetos musicais na Casa da Cultura, efetivamente desde 2007. E quem, com relação ao Canta Goiás, quem serão os jurados desse ano? Os jurados a gente deixa para divulgar assim na última Mais na hora, véspera. para que não tenha uma pressão sobre o jurado, nem nada. Então, assim, a gente gosta de manter mais ou menos em segredo. Mas são pessoas que têm conhecimento da obra do Goiás, pessoas que conviveram, que têm um amplo conhecimento, e outros musicistas contemporâneos, pessoal do rádio. Nós procuramos sempre compor assim, uma equipe de jurados que tenha conhecimento técnico. Aí Já vieram, inclusive o maestro Lindomar, né? Lindomar. Isso. Por 2 vezes ele participou conosco, Duas vezes eu tive o a maestro oportunidade de Lindomar conhecer. Gomes, ele é o embaixador dos corais de língua portuguesa. E ele tem um trabalho importantíssimo, chama o FIC, Festival Internacional de Corais, que faz em Belo Horizonte. E a conclusão dele é na igreja...
lá, esqueci, no Santuário, em Belo Horizonte. Me Eu fugiu o nome aqui sigo lá agora. nas redes, mas não... Mas assim, ele faz um festival que movimenta Minas Gerais inteira. A última vez foi em homenagem a um Mito Nascimento, fizeram outras homenagens a Fernando Brant. Então, assim, ele até ia participar conosco, mas não deu certo. Mas temos bons jurados aqui, já tivemos ele, como a gente disse, tem pessoas daqui de Coromandel, isso, Luiz Araújo viu muitas das canções nascerem ali do Goiás, acompanhou, é uma das pessoas que mais conhece e toca músicas do Goiás, então já foi jurado conosco. Temos várias pessoas aí que a gente sempre chama, né, Francinete? E procuramos manter isso, né, nesses últimos anos, de sempre chamar pessoas com conhecimento técnico, com conhecimento histórico da obra do Goiás. Eduardo e Francinete, como é que vocês explicam assim, essa vocação musical de Coromandel? Mais do que vocação musical, vocação artística, né? Coromandel gerou muitos artistas, né? Personalidades que se destacaram nacionalmente. A gente falou de Goiás, né? Mas nós temos aí o Abel Ferreira, que é considerado o maior clarinetista do Brasil de todos os tempos. Ele é considerado isso. Compositores de chorinho. Não é? E compositor também, né? Chorinhos maravilhosos como Chorando Baixinho, clássicos hoje da música popular brasileira. Como explicar isso, essa vocação de Coromandel para as artes? A explicação real, técnica, eu não tenho. Mas uma coisa que a gente tem, assim, como premissa, Álvaro, é o seguinte, que o artista, ele é um eterno, mas ele só se eterniza se as suas obras estão sempre em voga, se elas estão sendo estudadas, tocadas, não é? Daí a gente falar os clássicos como Bach, né, etc. Por quê? Porque sempre estão sendo estudadas. Então, o Festival Canta Goiás tem esse objetivo de manter o acervo do Goiás, que nós tombamos esse ano, e inventariamos o Festival Canta Goiás. Então, esse acervo do Goiás não era ainda tombado, não? Não, em 2021 a família doou para o município de Coromandel 134 itens, mas se você for contar só a quantidade de fitas cassete e de vídeo que foram doadas, dá aí um acervo de umas 400 peças individuais. E realmente com coisas preciosíssimas, como o violão dele, a mesa, inclusive curiosa, porque ele pediu que fosse levado de Coromandel um carro de boi e uma moenda. Aí a dona Hilda, a esposa, falou, mas por que tem que vir de lá? Você vai pagar esse frete caro, compra essas coisas aqui em São Paulo? Ele falou, não, mas tem que ser de Coromandel. E aí lá ele transformou numa mesa sobre a qual ele compunha. Ele gostava muito, segundo a dona Hilda, de compor sobre essa mesa que foi de Coromandel. E agora a mesa retorna, né? Muito bom, é um acervo Cultura, preciosíssimo, né? Isso. A gente inaugurou, vamos fazer a inauguração oficial ainda, porque por enquanto a Galeria da Música, Sala Dona Adélia, está guardando o acervo tombado do Abel Ferreira, tombado em 2007. Homenagem à Dona Adélia, sim, bandolinista, que eu conheci pessoalmente aqui em Coromandel. Isso. E a sala, por enquanto, ela guarda o acervo tombado do Abel e agora o acervo tombado do Goiás, com muitas curiosidades, com muito material, que a gente quer, inclusive, fazer uma parceria com departamentos de músicas de federais, de universidades federais, para poder estudar essas fitas cassete, essas fitas de vídeo. Só que é um material de, no mínimo, 40 anos. Então, tem que ter muita técnica, tem que saber como manuseá-lo. Inclusive, o filho do Goiás falou para nós, olha, papai às vezes compunha oralmente, ele não passava por papel. Que interessante, então, né? Ele gravava na memória ali, ele ia compondo. Ele era doido com rádio amador, com essas então coisas, ele gravava nessas fitas cassetes. Então, aqueles antigos gravadores, né? Isso, com aquela fitinha. Então a gente tem muito zelo por esse acervo, ele está lá, pode ser visitado, não pode tocar em nada, mas para ser visto pode. Né? Canções de próprio punho, muitas canções com a letra dele, ou na máquina, ele datilografou. Então é um acervo belíssimo. Mas a nossa pretensão é aumentar essa galeria da música, expor tudo dentro de caixas mesmo de acrílico, proteger das mãos dos curiosos, do próprio ar, e fazer uma sala com compositores.
Porque nós temos muitos. É isso que você falou, né? Coromandel tem muita gente boa para escrever, tanto poema como letras de música. Sem dúvida. Aí, um grande injustiçado do nosso município, que pouco se fala, é o Biá. O Biá, do Goiás. o Biá, eu já vi alguns vídeos dele antigos aí na internet, né? Nesses canais de YouTube, né? Era uma figura fantástica também. Um artista que talvez não tenha tido o reconhecimento que ele merece. Né? E era parceiro do Goiás forte, né? A gente agora que estudou bastante a trajetória dele, descobrimos o seguinte: o Biá, o cunhado, né, irmão da Dona Hilda, e a Dona Hilda também cantora, quem não sabe, a esposa do Goiás, cantava lindamente. Eles pavimentaram a estrada para o Goiás, porque ele percebeu no cunhado a revolução que ele estava fazendo na música, nas modas de viola, na antiga moda campeira, né? Sabe? Do começo da década de 1950. Então o Goiás percebeu isso. Ele falou, nossa, se a gente continuar desse jeito, a música caipira vai acabar, a música sertaneja vai acabar. Então vamos começar agregando. Na época era o bolero, muito famoso, e o Biá fez isso. Ele começou a introduzir novos ritmos, novas batidas dentro da moda caipira. E ele compunha também, né? Demais, e muito bem. Boneca Cobiçada foi... Que é um clássico também, popularíssimo, é dele, né? Tem um vídeo onde ele fala dessa emoção de realmente, assim, a dificuldade de gravar, né? Porque muitos criticavam, enquanto o bolero estava explodindo nos salões, aqueles que eram ditos caipiras, né? Gravar um bolero, né? Gravar uma música. E Boneca Cobiçada explodiu. E falando dessa questão da importância da música, a gente vê que Biá, Goiás e Abel Ferreira, a gente tem, assim, dois filhos ilustres. E num ponto interessante, né, eles aí no caso os três, que modificaram a música como um todo, a música brasileira. O chorinho nós podemos dizer que é a música genuinamente brasileira. É o tipo do brasileiro fazer música, né? O brasileiro recebeu, digamos, a cultura europeia e o fado, o português, e do jeitinho que o brasileiro fez, ele criou ali o chorinho, que depois vai tendo juntamente ali o samba nascendo, né? E nós temos essa importância enorme de Abel Ferreira. Eu falo assim em alguns momentos que hoje em dia um instrumentista pode talvez ser conhecido no mundo inteiro da noite pro dia com um vídeo na internet. Mas como sair da pequena Coromandel naquela época e parar na sede, na capital do Brasil, digamos, um cidadão dessa pequena cidade chegar ao ponto de estar nas maiores rádios brasileiras, né? E depois a gente vê aí esse paralelo no mundo sertanejo, porque Goiás e Biá introduzem um novo ritmo, introduz uma nova ideia de harmonização, porque o Goiás foi pesquisando e bebendo das fontes das músicas e ali da região do sul do Brasil, né? Trabalha muito com a guarânia, com os ritmos ali. E então ele introduz uma nova ideia de harmonização e principalmente a modificação nas letras. A estética, né? A estética linguística, né? Isso. A questão de usar as letras mais bem elaboradas, mais bem feitas, utilizando o português correto, porque, na verdade, o dito caipira, naquela época, usava uma linguagem mais coloquial, né? E o Goiás já usa, vamos dizer assim, as colocações pronominais corretas, né? A língua de um padrão mais culto, e com esses ritmos e harmonizações, acaba abrindo as novas portas para o sertanejo moderno, né? Eu estava conversando outro dia com o Dênio, né, que é professor lá da Casa da Cultura, professor de viola. Né? Eu adoro viola e estava conversando com ele e ele estava dizendo isso aí que você falou, Eduardo, que o Goiás, né, a importância do Goiás para a história da música sertaneja. Ele falou, é como se fosse antes e depois do Goiás. Ele é um a divisor música sertaneja de águas. É uma antes e outra depois do Goiás. Sim, e é isso que você falou, quer dizer, ele revolucionou a música sertaneja, não só do ponto de vista de ter melodias mais elaboradas e tal, mas também nas letras mais rebuscadas, porque até então era muito aquela coisa do Tunico e Tinoco ali, né? Aqueles versinhos muito simples, aquelas rimas fáceis, né? E com 2, 3 acordes você resolveu uma música, né?
Aí o Goiás não, já vem com uma Aurora do Mundo, assim, que já é bem mais rebuscado. Você que é um maestro aí, tudo, já é uma coisa mais complexa, não é qualquer Exatamente. que Álvaro, consegue... uma curiosidade importante também, que acho que poucos coromandelenses sabem, é que o Goiás não foi um ano todo na escola formal. Então, olha a genialidade. Mas ele foi um leitor voraz. A última entrevista em vida que ele deu foi para a Maria da Graça Caetano, irmã da Maria do Rosário, a nossa crítica de cinema. E ela me disse que ficou encantada ao entrar na casa do Goiás, que quase não tinha espaço para mais nada de tanto livro. Então, quando você estuda as composições dele, você percebe que ele era um grande fã, principalmente dos poetas românticos, do romantismo do século XVIII, começo do século XIX, até 1850, 1890. Então, assim, Gonçalves Dias, Castro Alves, Fagundes Varela, foram inspirações muito fortes para um menino que não foi à escola nenhum ano. Né? E aí você entende a riqueza do vocabulário dele, ele usa às vezes umas palavras super rebuscadas. Sim, né? E até no extrato poético, nas canções dele, você tem técnicas, tem uma, por exemplo, que chama Gentleman, que é da poesia britânica. Então, como que ele aprendeu isso? Instinto. Não, e assim... o próprio, como é que fala isso? Né? O instinto musical, a inteligência musical, que não precisou do academicismo. Né? Ele se fez poeta. Por isso que a gente gosta de falar que é poeta. Você falou também, né? Quer dizer, o cara era fora da caixinha, ele era fora de série, né? Isso. Comparando com o futebol, né? Ele não era um simples bom jogador, ele era um Pelé, um Neymar, um cara assim, fora de série, vamos dizer assim, para se destacar daquela maneira num Brasil que ainda não tinha os recursos que tem hoje. Exatamente. E assim, chegar ao ponto para nós, a gente viu quão grande é Pixinguinha, né? E Abel Ferreira conviveu ali com ele, tocando, fazendo ali. Então ele conviveu de igual com para igual, né? Quer dizer, no nível dos maiores da música popular brasileira, né? de todos os Neto tempos. Nazaré, a gente vê ali vários outros grandes compositores, e principalmente essa referência de Pixinguinha, que a gente vê ali com fotos e registros deles estando junto. Então, quer dizer, esse grupo grande do choro brasileiro, o Abel Ferreira conviveu no meio de todos. Sim. E igual você disse, no mesmo nível desses grandes mestres, além de ter essa oportunidade de excursionar por toda a Europa, levando a música brasileira. Eduardo, e é importante lembrar também que Abel Ferreira legou esse dom maravilhoso, né? Porque nós temos que divulgar também que nós temos um acadêmico na Academia Nacional da Música, o maestro Leonardo Bruno Ferreira, filho de Abel. Então, a gente tem um maestro na academia mais alta do país, da música, e Vânia, filha de Abel, que também é exímia cantora. São artistas, né? O Leonardo Bruno trabalhou na TV Globo, na época que eu estava na TV Globo, ele se apresentava. Ele fez 2 Roberto Carlos de fim de ano, ele orquestra para todos os grandes cantores da MPB, Gilberto Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia. Ele era amigo íntimo de Gal Costa, sofreu muito esses dias para trás com a perda da amiga. Então, hoje, no meio musical, pelo seu talento de orquestrar, ele talvez é mais conhecido do que o Abel no meio musical, porque ele está nativo ali junto com a turma de hoje. Música até hoje, né? Eu tive, devo contar isso para vocês, o privilégio de ouvir o Abel Ferreira e o Bruno, várias vezes, a gente chamava ele de Bruno, não era nem Leonardo Bruno, aqui em Coromandel, na casa do meu pai, doutor Hermílio, porque sempre que o Abel vinha a Coromandel, e ele ficava hospedado ali na casa da Dona Fia, né? Sim. Que é muito próximo a ali Dona da Fia casa é irmã do Abel, né? Da minha mãe, ali na rua Olegário Maciel. E o Abel sempre ia lá visitar meu pai, né? E levava, olha que privilégio, ele levava o clarinete dele, sabia que meu pai gostava muito de música também, e dava uma sessãozinha ali, uma canja ali na minha casa, juntava gente, porque os vizinhos vinham também para ver, né? E ele dava um show de clarinete, frequentemente o Bruno acompanhava, porque o meu pai era padrinho do Bruno. Então o Bruno, o Leonardo Bruno, é afilhado do meu pai. Então olha que privilégio, né? E o garoto ouvindo o Abel Ferreira cantar lá na minha casa, cantando, tocando a clarinete maravilhosa dele.
Então isso é legal porque você acaba se formando também aqui em Coromandel, nesse ambiente musical, nesse ambiente artístico, e isso te marca para a vida toda. E por isso que a gente quer muito investir na próxima Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, na nossa banda, né? Pois em projetos fala também musicais. Um pouquinho sobre a banda, o maestro está aqui, né? Que é o Eduardo. De que forma vocês podem recorrer a essas leis de apoio à cultura para incentivar ainda mais esse tipo de atividade em Coromandel? Pois é, nós tivemos a felicidade aí nesse tempo de pandemia, né, de ter aí poucos municípios aqui perto fizeram esse trabalho. Nós conseguimos descentralizar alguns recursos que vieram da Lei Aldir Blanc. No último ano foram R$220 mil que foram distribuídos para os fazedores de cultura. O interessante dessas legislações, que é a Paulo Gustavo, que está agora recém-aprovada, e também a Lei Aldir Blanc 2, né, é que o recurso chega direto ao fazedor de cultura, à associação, ao artesão, ao musicista, né? Então esse recurso chega direto para que ele ao possa... grupo de teatro, ao como grupo a de gente teatro, executou né? as oficinas com uma companhia de teatro. Foi Isso que eu queria uma falar experiência com você. maravilhosa, tudo assim. Então, assim, nós conseguimos descentralizar esses recursos e agora, com essa vislumbração de novos recursos aí, de 230 mil por volta, né? de cada uma uma. delas. Então, nós queremos fazer um projeto para dar uma força maior ao trabalho que a gente faz com a banda de música. As bandas de música de Minas Gerais são verdadeiros celeiros para a formação de músicos. Né? É o que a gente tem em muitos lugares, não se tem um conservatório ou não tem uma escola de música formal, é as bandas de música que digamos, ocupam essa lacuna. E aqui em Coromandel não é diferente. Então nós trabalhamos assim, eu tive a oportunidade de receber essa formação musical aqui, trabalho hoje aqui, trabalho em outro município, que é Vazante, também com um projeto lá. E assim, o que a gente quer fazer isso, oferecer formação musical para crianças. A gente foi em 2007, 2008, nós fizemos um projeto com as crianças tocando flauta doce, que é um instrumento assim, que muitos acham que é um brinquedo, né? Na verdade, é um instrumento musical, tem peças complexas escritas para a flauta doce, né? E aí, então, nós estamos fazendo uma oficina que o projeto se chama Projeto Abel Ferreira, pela Escola Social da Banda de Música. A nossa banda faz uma homenagem ao Dedé Gomes, que foi um dos precursores com o trabalho de banda de música em Coromandel. E então a ideia é oferecer formação gratuita para crianças, com um projeto de flauta doce, onde a gente quer trabalhar de uma forma mais lúdica, mais leve com as crianças, trabalhando com a musicalização. E também dar uma formação maior para a nossa banda de música, para ter realmente um trabalho, digamos, ao nível que Coromandel merece. A gente sempre fala que Coromandel é uma cidade muito musical. Lembro muito do Brasil, Goiás, de Alvarenga, né? Que ele falava assim que em Coromandel quem não canta, toca. Eu falei assim, de um jeito ou do outro a gente tem alguém que faz alguma Alguém coisa tá na na música, música, né? E aí, então realmente é isso. A gente vai vendo assim, ó, tem hora que a gente tá numa rodinha aqui tocando violão, a hora que você brinca, chega alguém, pega o violão, toca 10 vezes melhor do que você, né? Então, a ideia é isso, é oferecer formação musical, né? Ensinando a música de uma forma bem didática, com crianças de uma forma mais lúdica e trabalhando com a flauta doce, né? Nesse projeto que a gente fala e faz uma homenagem ao Abel Ferreira, o projeto Abel Ferreira. E na Escola de Música Maestro José Ferreira de Resende, a gente também oferecer a formação para os músicos da banda. Aí são instrumentos de sopro variados, saxofone, clarinete, flauta, trompete, trombone. E a gente tem uma banda de música bem mais, com a massa sonora melhor, uma formação técnica melhor. Eu vi outro dia uma foto muito interessante dessa bandinha antiga aqui de Coromandel, do A Zé Lira. Ferreira. Eu acho que foi naquela página do Borginho, né? Isso, O Borginho faz um aquela é a trabalho Lira fabuloso de resgate da memória e da história de Coromandel. uma Eu até página que aproveitar todos têm aqui que seguir, para né? cumprimentar o Borginho por esse trabalho magnífico, né? Sim, e Depois você a gente sabe tem até por que quê? trazer o Borginho Trazer o aqui. Borginho. E Eu acho que você o sabe Borginho- por que ele faz esse trabalho? Consciência, talvez, né, de que Também, é mas importante. ele é o nosso atual presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Artístico de que Coromandel. ótimo. Olha. Então, ele é o representante maior, né, desse Aham. conselho
paritário, 7 membros da sociedade civil, 7 membros da atual administração pública, que cuidam dos nossos patrimônios. Que bom, muito merecido, a pessoa certa Isso. no lugar certo. Certo, isso. Agora, Francinete, a Casa da Cultura ela tem desenvolvido um trabalho diferente do que era feito até então. Você comentou sobre as oficinas, eu ia destacar isso, envolvendo escolas, e foi um projeto que culminou com a apresentação da peça sobre a vida do Goiás. Sim. A importância disso para esses jovens que estão se formando agora. Isso. Então, assim, Priscila, a gente teve essa gratíssima informação de que o Ministério, recém-fundado, o Ministério da Cultura, né, que ele não existiu no governo anterior, agora ele voltou à ativa, está com um orçamento de 10 bilhões de reais, um orçamento recorde para o Ministério da Cultura. E a gente sabe que isso é porque vão vir verbas, né? Se Deus quiser. Como a gente falou, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo é ponto pacífico. E é através dessas verbas e também, lógico, de recursos próprios da Prefeitura que almejamos continuar com as oficinas. A gente está aí com uma possível, quase batendo martelo para uma oficina, a primeira vez que vai ter uma oficina aqui de produção audiovisual artística, bem chique mesmo, sabe? É um trabalho diferente do que foi realizado em todos esses anos aí de Casa da Cultura. Muito importante. E assim, a gente tem outras oficinas em mente também, oficinas para artesãos, oficina para essa turma do audiovisual, a banda de música, né? Um foco muito grande que a gente dá para a música, porque eu acho que Coromandel tem fama e a gente tem que manter celeiro, né? A tradição, isso aí, né? a tradição, né? E vários outros projetos que a gente tem em mente, né? E assim, eu acho que a cultura, ela não é só... Ontem eu li uma coisa muito infeliz, uma pessoa falou assim, ninguém está ligando para a cultura, esse governo atual tem que cuidar da economia. Gente, cultura gera lucro. Sem Quem dúvida. não viaja Tem que e cuidar vai de atrás tudo, da na verdade, cultura né? daquele povo que você está conhecendo, mesmo que seja na própria Minas. Minas é um país. Se você for para o Vale do Jequitinhonha, o que você vai querer de lá? É as carrancas, é uma miniatura do São Francisco. Você consome cultura. Cultura gera muito dinheiro, gera muita economia e renda para as pessoas, principalmente as pessoas simples. Então, quando a gente fica muito triste de ouvir o pessoal que não leu um pouquinho mais, está por fora, falar mal, por exemplo, de uma lei Rouanet. A lei Rouanet não é só para os grandes, ela atinge também o pequeno fazedor de cultura. Né? Então, a cultura de todos os países, ela é, sim, muito importante, porque é o nosso fazer humano, né? Tudo é cultural, o homem é um animal cultural. E, além disso, ela é geradora de renda e emprego. E é muito limitada essa visão de que uma coisa exclui a outra, né? Claro que tem que cuidar da economia, ela é importantíssima, ela gera emprego, gera renda, e por causa disso você tem que desprezar a cultura, né? Tem que cuidar de tudo bem, né? Exatamente. O país é isso, a nação é o resultado de tudo isso, né? Desses pontos. E eu digo assim, até comentei algumas vezes, o que seria de nós sem essa cadeia produtiva da cultura? Até como nós teríamos passado esse momento tão difícil de pandemia sem a indústria aí fonográfica, sem o cinema, sem a Netflix, sem as nossas músicas em vários das sem nossas as rádios, lives, sem as nossas interações, sem as lives. Aqui, nós fazemos parte dessa cadeia Exatamente. produtiva Essa da casa cultura. aqui, né, ela A mantém Gerais a FM, cultura né? viva. Então, assim, E faz gente... bem para a alma, né? Como? A gente tem que cuidar da alma também. Porque o ser humano é como um todo, né? O que seria de nós se não fosse esse trabalho brilhante que as rádios fazem, levando música a todos, fazendo conhecer obras de vários artistas, né? Então, tudo isso aí, a gente tem que entender que faz parte da cadeia produtiva da cultura. E quantas pessoas passaram dificuldade na hora que fechou tudo? Quantos operadores de som, pessoa com iluminação, pessoas que trabalhavam ali com a produção de todos esses eventos. Quanta gente desempregada, tudo, né? E passando dificuldade, os músicos envolvidos. Exatamente, tiveram tudo interrompido. Então agora que vão retomando, é necessário que realmente o Estado invista e coloque recursos na cultura, porque é uma cadeia produtiva importante. Né? Bem, 2023, ano do centenário de Coromandel. Isso. Francinete, o que já dá para antecipar em termos de programação aí da Casa da Cultura
para comemorar essa data tão importante para a cidade? A Diretoria de Cultura está pensando, já fizemos o levantamento de toda a semana centenária, que a gente está chamando assim de domingo a domingo. Então, no domingo anterior ao 7 de setembro já vai ter eventos e a cada dia dessa semana vão ter eventos culturais, eventos bonitos, bem organizados, shows, um grande show musical, que ainda é surpresa, mas pequenos shows também e ao mesmo tempo, a gente fala pequeno no sentido de valor financeiro, mas grandes talentos. Vamos ter a retomada da festa do coromandelense ausente, que é importante demais. Ainda mais nesse ano, né? Isso, e durante essa festa a gente quer dar relevo aos nossos talentos também daqui musicais. Temos a produção da Revista do Centenário, essa revista artística bonita, que vai ser feita, está já sendo feita com bastante primor, né, destacando várias curiosidades de Coromandel, a história, porque nós temos uma história registrada e muito bonita que poucas pessoas sabem, por estudiosos que passaram por aqui antes mesmo dessa doação que eu te falei. Né? Então, a gente tem registros de estudiosos que passaram por Coromandel e Patrocínio e todo o antigo sertão da farinha podre em 1810. Então, isso tudo, esse breve histórico que a gente vai condensar para caber numa revista, é lógico, vai estar lá para conhecimento de todos. Muitas fotos históricas, fotos novas. Então, assim, nós vamos ter na revista a homenagem ao cidadão centenário, cada um ano de emancipação política, nós vamos ter um coromandelense homenageado. Então, serão 100 cidadãos centenários. Eles vão estar no rodapé de cada página dessa revista, com uma legenda descritiva bonita, né? E o que mais que eu posso adiantar, Eduardo? Esses cidadãos são pessoas que se destacaram em várias áreas. Coromandelenses que se destacaram. Sim, que realmente. Saúde, da educação. São 10 áreas. Todas as áreas, e aí não só música. Não, Então, são 10 áreas, cidadãos que fizeram realmente assim, a história centenária, vamos dizer assim. Então, eles podem estar vivos entre nós ou não. Sim. É lógico, né? Porque são que pessoas contribuíram para divulgar o nome da pessoas cidade fora que para o viveram crescimento esses do 100 município. anos. Isso. Muito bom, é só o que dá para antecipar por enquanto? O Por resto enquanto, é segredo, sim. Tem muita programação. A gente vai sendo fazer elaborada. eu acredito que a partir de abril já vamos começar uma grande divulgação, vamos começar a convidar os nossos coromandelenses ausentes para estarem aqui nessa semana. E a gente tem a felicidade de comemorar o aniversário da cidade, do município, num feriado. E esse ano, 7 de setembro, é quinta-feira, é feriadão. Então vai ser muito toda bom. essa programação vai estar muito concentrada no mês de setembro e em torno de 7 de setembro. Isso. Um grande desfile cívico, né? Retomando aquela tradição antiga, mas cívico mesmo, muito bonito, com as escolas participando, né? Todas as escolas do município. Vamos ter muitas atrações interessantes. Depois a gente volta para detalhá-las. Tá certo. Não. Priscila? Só cumprimentar, parabenizar pelo trabalho. Eu, inclusive, já fiz esses comentários com vocês lá na rede da Casa da Cultura, que, na minha opinião, é um trabalho diferente de tudo que já foi feito. Obrigada. E te cumprimentar aqui de público. A gente fica feliz de ter esse reconhecimento, mas, assim, não fazemos mais que obrigação. Né? Eu acho que a gente abraçou a causa para isso, para ver as coisas evoluindo, funcionando, né? E a cultura coromandelense ela é muito rica. Só falta dar relevo a isso mesmo e incentivos. Né? Francinete, muito obrigado pela sua presença aqui na Gerais FM, participando dessa entrevista ao vivo com a gente. Eduardo, muito obrigado também pela sua presença. Considerações finais aí dos dois, aí, alguns segundos aí, para que vocês possam encerrar essa entrevista. Sim, eu acho importante também falar um pouquinho sobre os 2 tombamentos que a gente fez esse ano. Né? Então, fizemos o tombamento, que é o maior nível de acautelamento, de cuidado para um bem cultural, que é com o acervo Goiá. Né? Ele está tombado agora oficialmente. E a Igreja Matriz de Santana, muita gente... Que não era tombada Não ainda, era embora tombada. restaurada. Sim, ela foi restaurada. Mas, assim, agora ela cumpriu todo o rito processual legal de um tombamento.
Então, a gente, inclusive, colocamos, né, a equipe de técnicos que fez o dossiê de tombamento, nos assessorou nesse processo. Colocamos, inclusive, todo o projeto que ela já precisa receber, um reforço estrutural está já dentro desse dossiê, porque, vamos ser realistas, é uma construção de mais de 150 Sem anos. dúvida. Então, para você continuar tendo esse símbolo maior de Coromandel, requer sempre, de tempos em tempos, ela está sendo cuidada. E a gente já está em mãos com o projeto de restauro da Praça Dom Eduardo, a praça do entorno, né, da Santana, que também é tombada. Um conjunto ali, né? Sim, praça e igreja. aquela praça é tombada. Então, a gente já está também com o projeto, com um arquiteto especializado em bens tombados, fez para nós esse projeto. E logo, logo estaremos, então, com o núcleo nascedouro da nossa cidade, novinho em folha, né? Muito bem, já que você falou em tombamento, agora eu não posso deixar de falar também do Cine União, né? Isso. Porque eu tenho visto nas redes sociais e a gente mesmo recebe aqui na Gerais FM muitos apelos, assim, no sentido de que o Cine União também, por ser indiscutivelmente um prédio histórico, um patrimônio também histórico e cultural de Coromandel, que ele seja preservado, que ele seja restaurado. Me parece que ele já é tombado, não é isso? Já existe um projeto de lei que foi aprovado determinando o tombamento do prédio, mas não existe uma destinação, né? Então, acho que também nesse ano do centenário, de repente, é o momento da gente levantar essa discussão, né? Vamos restaurar o Cine União, fazer dele também mais um patrimônio histórico e artístico aí de Coromandel, um espaço cultural de entretenimento e lazer? Sim, Álvaro, é muito importante. O Cine União, ele é um espaço de memória coletiva de 4 décadas. Então, 4 gerações, aí, né, a gente pode falar assim que milhares de coromandelenses têm um zelo, um apego, uma memória afetiva incrível daquele lugar. E realmente é uma estrutura muito significativa em arte déco, né? A fachada é característica dos anos 1950. As cadeiras de embuia, como, né, foi inventariado. Então, assim, o Cine União, ele não é um tombamento oficial, ele não tem um tombamento legal. Mas ele é um bem cultural porque ele está no inventário cultural de Coromandel. Então, ele é inventariado. Então, ele já tem, sim, uma cautela oficial reconhecida pelo poder público, que nada mais faz do que chancelar o que a sua população já denomina que é um bem cultural. Então, assim, o ano passado a gente enviou vários ofícios, fizemos levantamento, colocamos a ficha cultural do inventário do Cine União, levamos ao Ministério do Turismo, né, para a Secretaria Especial da Cultura, mas não conseguimos a verba. E a reforma daquele imóvel, ela é realmente muito cara. Então, somente com uma verba bem poupuda, né, recurso federal, que se vai conseguir revitalizá-lo. Mas esse é um bom momento importantíssimo. para você levantar, então, essa discussão, porque Sim. com a mudança de governo e com essa verba que passa a ter o Ministério da Cultura, né, e uma boa vontade maior e geral em torno dos projetos culturais, de repente é um bom momento para a gente conseguir essa verba federal, né, para realizar esse grande sonho também do coromandelense. Isso, Exatamente. eu acho que é um momento de ouro, eu acho que não pode se perder essa oportunidade. Contem com o apoio aqui nosso na Gerais FM, vamos abraçar essa causa. Obrigada. É uma causa que todos realmente falam, todos os momentos em que nós reunimos e vamos falar da importância da política do patrimônio em Coromandel, todos os cidadãos falam do Cine União. Então a administração municipal está comprometida e realmente é necessário. Embora o município tenha pouco recurso, né, mas é necessário fazer algo para que o cinema, que esse bem que toda a comunidade reconhece como importante, fazer algo por ele. Né? E assim, ele precisa voltar a ter um uso social, uma função social. Sem dúvida. Porque a gente, quando se fala em tombamento, a pessoa muitas vezes tem a ideia errada, que vai desapropriar o bem. Não tem nada a ver, a gente tomba-se também bens particulares. Sem dúvida. Mas, principalmente para que aquele bem cultural, e a gente tem também os bens naturais, como a cachoeira, o nosso Poço Verde. Quando você tomba, é para que continue a ter um uso social, mas sem descaracterizar aquela época representativa em que ele foi construído. Né?
Então, é principalmente para que, ao contrário do que as pessoas pensam, talvez pelo nome tombar, né, acha que vai fechar e pronto, não pode mexer. Não, é pelo contrário. Não teria muito sentido, Não. né? É preciso usufruir desse bem, né? Exatamente. Muito bem, gente, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma conversa ótima, maravilhosa no ano do centenário de Coromandel. Queremos tê-los aqui outras vezes ao longo do ano. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa discutir muito, né? E o momento é muito propício. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aí durante essa longa entrevista. E eu devolvo a bola aí para o Matheus. Isso mesmo, Álvaro, muito obrigado. Priscila também, Eduardo, Francinete. Uma conversa muito bacana aí. A gente falar de cultura é sempre muito bacana, sempre muito bom. Um bom dia a todos, um bom trabalho a todos, uma boa semana e seguimos com nossa programação por aqui.